Louvado seja Deus por mais um momento que Ele nos permite refletir na sua palavra. Palavra esta que aonde ela vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Palavra esta que o Senhor vela em cumprir, a ponto da própria palavra declarar que dela não se perde nem um tio, nem um jota. E o próprio Deus dizer, por exemplo, ao profeta Jeremias: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Meditando na palavra de Deus, em João 3, verso 16, nós temos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro deste versículo, nós podemos destacar amor ao mundo. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, nós temos a seguinte colocação para essa expressão: amor ao mundo. O que ele nos relata nessa colocação? Ou qual é a ênfase dada? Alguns têm empregado essa frase para sugerir que a morte de Jesus fez expiação por todos os seres humanos e baseiam essa concepção na ideia de que Deus ama a todos da mesma maneira e com a mesma intensidade. É verdade que o Novo Testamento ensina que a oferta do Evangelho é grátis para todos, pois todos são convidados a compartilhar de Cristo. De acordo com Romanos, capítulo 5, verso 8, nós vamos contemplar o apóstolo Paulo fazendo ênfase que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Voltando para o que é dito sobre amor ao mundo, referindo-se a João 3,16, nós temos ainda na Bíblia de Estudo de Genebra o seguinte: no entanto, em outras passagens desse mesmo evangelho, ou seja, do evangelho de João, Jesus deixa claro que a sua expiação foi planejada somente para os eleitos. E aí você vai contemplar os textos sobre essa questão. Por exemplo, em João 10, parece que Jesus usou o termo mundo para indicar que é a sua obra salvadora, querendo deixar claro para nós que ele estava cumprindo a missão de realizar a vontade do Pai para restaurar aquele que fora caído. Aí você perguntar quem foi caído. Aí você ir lá para Gênesis, no capítulo 3, nós vamos contemplar que o ser humano caiu e que esse ser humano foi destituído da glória de Deus. Agora, para contemplar a glória de Deus, ele não pode mais fazer isso sozinho. Ele não tem mais condição de fazer isso por conta própria. Por isso, ele necessita de uma ação gloriosa. E essa ação gloriosa só acontece através de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse claramente, como está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, todo ser humano que quiser chegar a Deus, o Criador de todas as coisas, ele só pode chegar através de Jesus. Quando você olha na Bíblia de estudo visual com infográficos, você vai contemplar nas ideias centrais apresentadas no Evangelho de João as seguintes colocações: Jesus é Deus e estava com Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Jesus dá a vida eterna a todos que creem nele. Os milagres de Jesus indicam que ele é o Messias. Os milagres de Jesus contribuem para que alguns creiam, mas isso aumenta a oposição de outros. E a última ideia central encontrada neste evangelho é: Jesus é a personificação do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós contemplamos que este amor se revela a nós através da personificação da pessoa de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. É nele que nós temos vida e vida em abundância, pois ele assim nos diz em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem quiser ter vida abundante não pode se prender apenas à colocação de dizer a si mesmo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e pensar que quando está falando neste mundo, está falando em todos os que creem e os que não creem, não. O texto termina dizendo que é para os que creem. Mas crê em quê? Crê em quem? Crê de que forma? Não é de qualquer forma que você e eu contemplaremos a glória de Deus, não. Nós temos que crer de forma certa e na pessoa certa. Não adianta eu ou você dizer: eu creio no que Paulo fez, eu creio no que Pedro fez, eu creio no que os apóstolos fizeram, eu creio, e ir colocando
coisas ou pessoas no lugar daquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, é o único mediador. Por isso ele disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você e eu quisermos declarar ao mundo que temos inteira comunhão com Deus, precisamos estar por trás da cruz de Cristo. Precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro. Pois já nos diz o profeta Isaías, em Isaías 1:18, que ainda que o nosso pecado esteja vermelho como a escarlate, ele se torna branco como a lã, quando formos passados pelo sangue do Cordeiro. Sangue que foi vertido lá na cruz. E ele, quando estava na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Você já clamou a Deus pelo perdão? Para que você possa ter acesso ao Santo dos Santos e para que você possa glorificar a Deus na beleza da sua santidade? Deus criou o ser humano para a glória dele. Mas esse, como diz em Isaías 43:7, mas esse ser humano só se achega a Deus, não é pelas obras. Em Efésios 2:8 nos diz a palavra: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se você perguntar o que é fé, em Hebreus 11:1 a palavra nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Eu não vejo, mas eu creio que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai, intercede por todo aquele que nele crê. Crê que ele foi enviado pelo Pai, crê que ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu e crê que ele recebe todo aquele que nele crê, ou seja, você e eu. Ele nos recebe e nos apresenta ao Pai como seres justificados. E assim estaremos glorificando a Deus na beleza da sua santidade. Porque estamos glorificando a Deus através da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Você e eu precisamos entender isso, dia após dia, momento após momento. E não podemos negligenciar tão grande salvação. Se a sua Bíblia, ou seja, a Bíblia que você tenha, seja a Bíblia apologética com apócrifos, olha aqui com relação ao versículo de João 3,16, que tem a expressão, o seu Filho unigênito. Você vai contemplar um comentário esse que é mediante a seguinte colocação, preste atenção, tem. Quem faz uma colocação sobre o seu Filho unigênito? Testemunhas de Jeová. Eles declaram que esta filiação unigênita refere-se à criação de Cristo e por conta disso, ele seria um Deus menor. Isso é a compreensão ou a colocação dos testemunhas de Jeová. Entretanto, a resposta apologética a essa colocação, ou seja, a expressão unigênito, analisada à luz do idioma original, ou seja, do grego, isto quer dizer da mesma espécie, da mesma gênese, ou seja, da mesma natureza. Ele não é um Deus menor, ele é igual ao próprio Deus. O que significa que Jesus é singular, único, com a mesma natureza de Deus. E o próprio Cristo reflete isso de forma clara ao empregar a frase Filho de Deus, provocando a ira de seus conterrâneos, que desejaram apedrejá-lo. Afinal, entenderam exatamente o que Jesus quis dizer, ou seja, que era tão divino quanto o Pai. Como você pode ver isso em João capítulo 19, no verso 7. Pensemos com precisão no amor e no cuidado que Deus tem para aqueles que foram criados por Ele, para aqueles que Ele espera que esteja na sua presença, que o busque de forma correta, que o exalte na beleza de sua santidade, que faça resplandecer a glória dEle, porque Ele nos criou para o louvor da sua glória. Mas cabe a nós reconhecer que somos pecadores, que sem Cristo estamos separados do próprio Deus. É tanto que a própria palavra nos diz em Romanos 3,10 que não há um justo, nenhum sequer. Então, se nenhum ser humano é justo, o ser humano pode ser justificado através da ação gloriosa que foi realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si a tua e a minha enfermidade. E ele apresenta ao Pai aquele que crê que ele tomou a nossa enfermidade e nos purificou, nos apresentando ao Pai agora da forma como agrada ao Pai. Pensemos nisso, para que possamos estar diante dele como convém a santos. Quando você olha na Bíblia do discípulo, Nova Versão Internacional, você vai contemplar algumas colocações feitas a respeito de João 3,16. E uma das colocações é: as 4 leis
Diferentemente do que sugerem as crenças populares, Deus não é um tirano que deseja atirar o ser humano no inferno, mas sim um pai amoroso que deu em sacrifício o próprio filho. Isto você contempla desde a simbologia, lá em Gênesis, quando Deus pede a Abraão que ofereça o seu filho Isaque como sacrifício. Isto a fim de nos resgatar. A tarefa favorita de Deus no universo não é manejar as estrelas e os planetas, mas ampliar a família do seu reino. Família esta que cabe a você e a mim perguntar, já fazemos parte desta família? Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, nós temos a seguinte declaração, que ele, Jesus, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê em Deus, através de Cristo Jesus, o Senhor, verdadeiramente você é filho de Deus. Porque o sangue do Cordeiro já te purificou de todos os pecados. E já estás pronto para a glória de Deus, porque você está por trás da cruz daquele que deu a sua própria vida em teu favor, em meu favor, em nosso favor, ou seja, em favor de todo aquele que nele crê. Crê com a providência de Deus para restaurar o pecador que andava sem Deus e sem salvação. E é nessa confiança que você é apresentado a Deus, não como criatura, mas como filho, como ser restaurado, ser que está pronto para exaltar e bendizer aquele que era, que é e que há de vir. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos daquele que esvaziou-se de si mesmo, para que você pudesse ser restaurado e assim apresentado a Deus, não como criatura, mas sim como filho amado. Que Deus, que é soberano e santo, possa te dar o entendimento do texto lido, e que agora vou repetir mais uma vez, para que você guarde em sua memória que Deus te ama, mas te ama da forma certa, através da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, e não pelo que você e eu venhamos a fazer. É por isso que a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter vida eterna com Deus? Só através de Cristo Jesus, o Senhor. Só através dele. Na Bíblia de Estudo Conselheira, temos ainda a seguinte colocação sobre isso, porque Deus amou o mundo. Essa frase que indica o versículo mais famoso da Bíblia, esse versículo é considerado o coração da Bíblia, é a resposta a muitas perguntas. Por exemplo, a primeira delas, por que Jesus veio à Terra? Por que ele teve de morrer? Por que Deus fez primeiro a aliança da lei e depois a nova aliança por intermédio do Messias? É Deus quem sela o destino dos humanos, e a vontade dele é que nenhum deles se perca, mas creia em Jesus e receba a vida eterna. Essa é a vontade de Deus, que o ser humano tenha a vida eterna com ele, mas esta vida só se terá através de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador, porque foi ele quem tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Foi ele quem cumpriu o que foi descrito em Isaías capítulo 53. Ele foi moído por causa do teu e do meu pecado. Pense nisso. Eu faço parte do mundo. Agora eu já faço parte da família de Deus. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Eu tenho crido nele de forma correta. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer ter vida eterna com Deus, só através de Cristo Jesus. Você quer fazer parte desta família? Confesse o seu pecado e peça para ser restaurado através da ação gloriosa de Cristo Jesus, o Senhor. E com certeza, você terá a vida eterna com Deus, porque Ele, Deus, vela em cumprir a sua palavra. Que Deus, pois, nos abençoe, hoje e sempre, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.